Na nossa aula de História, nós vamos dar continuidade ao assunto Renascimento e Humanismo. A gente vai ver agora o Renascimento italiano. Então, o Renascimento ele começou nas cidades da Península Italiana, como Siena, Florença, Milão e Bolonha, cidades que eram governadas por homens ricos e poderosos que queriam criar uma nova imagem de si e da sociedade em que eles viviam. Então, eles queriam, sair, se desligar totalmente daquele período que era tido como Idade Média, como atraso, e queriam criar essa nova visão, Homens ricos que financiavam artistas, cientistas e letrados. Então, os comerciantes, banqueiros, príncipes e papas que financiavam o artista ou cientista, eles eram chamados de protetores das artes e das ciências. Então, eles tinham consigo esse título e tinham muito orgulho disso, porque eles se consideravam como estava num tempo em que era moderno, em que não queria ter esse sinônimo de atraso. Tem-se 3 fases do Renascimento italiano. A gente tem o Trecento, que foi do século XIV, o Quatrocentos, que foi do século XV, e o Cinquecento, que foi do século XVI. O Trecento, ele foi um período de transição para a arte renascentista. Seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença. Artistas importantes dessa época, nós temos Dante e Giotto de Bondone. Aqui nós temos 2 imagens de artes desse período. Nós temos um memorial de Dante e mais abaixo nós temos essa imagem aqui, que é São Francisco Sá dando seu manto a um pobre, que é a imagem de Giotto, que foi de 1296, 1297. Em relação ao 400, no século XV, a cidade de Florença era governada pela família Medici. De 1434 a 1492, tornou-se o principal centro da arte renascentista, essa cidade de Florença. E os Medici, eles foram importantes protetores dos artistas florentinos. Então, os artistas importantes desse período, nós temos Filippo Brunelleschi, nós temos também Donatello e Sandro Botticelli. Aqui nós temos artes desse período. Essa primeira imagem nós temos a Catedral de Santa Maria del Fiore, que fica na Florença, Itália. Nós temos essa imagem que é de Sandro Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, de 1485. E nós temos aqui essa escultura que é de Donatello, 1408 a 1411. Essa imagem, essa escultura, ela está no Museu Nacional de Bargello, em Florença, Itália. Então, Filippo, ele foi pintor, escultor e arquiteto, além de ter conhecimentos aprofundados de matemática e geometria. Donatello, ele é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. Ele foi um grande escultor. E Sandro Botticelli, ele foi um dos principais pintores da cidade de Florença no 400. E o artista, ele se inspirou inicialmente na mitologia grega, romana,
e mais tarde, né, ele teve inspiração na tradição cristã para realizar sua obra, que é essa imagem aí, né, que ele pintou, que é o nascimento de Vênus. Em relação ao período Cinquecento, que foi do século XVI, a cidade de Florença ela perdeu importância e Roma ela passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Então, entre os maiores nomes da pintura italiana no Cinquecento, nós temos Leonardo da Vinci. Ele foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Ele projetou armas, pontes e cidades e pintou obras como a Mona Lisa e a Última Ceia. A gente pode observar que essa imagem, a Mona Lisa, é uma imagem bastante conhecida, essa pintura dele. Nós temos também um grande pintor como Michelangelo. Ele foi escultor, pintor e arquiteto. É conhecido como poeta do corpo pela forma precisa como ele representou cada músculo ou veia e pela plasticidade e força interior de seus personagens. A gente pode observar aqui essa imagem que ele pintou, que é o juízo final, essa segunda imagem que tem aqui no slide. E tem também Rafael Sanzio. Ele utilizou com eficiência as técnicas de pintura criadas durante o Renascimento. Ele foi o retratista oficial de alguns homens mais ricos e poderosos do seu tempo, principalmente por causa da sua capacidade de representar Madonas agraciosas e delicadas, e ele também é considerado o mestre das emoções medidas. Então, a influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o início do século XX. O Renascimento ele expandiu a partir da Itália para outras partes da Europa. Um fator que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, 1400 a 1468, o que permitiu que a imprensa de muitos que a impressão, de muitos textos em pouco tempo, né? Então, com o aumento, né, da impressão, fez com que aumentasse, né, ou fosse mais rápida a publicação dos textos. Então, teve, né, essa expansão e esse aumento da divulgação dessas obras renascentistas. Então, grandes nomes do Renascimento se destacaram também em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Então, com essa expansão, né, da imprensa, todos esses artistas acabaram sendo mais conhecidos. Então, os principais escritores do Renascimento italiano são Luís Vaz de Camões. Ele é considerado o maior poeta da língua portuguesa. Então, os Lusíadas é um poema em que tem uma homenagem ao povo português. E quanto à viagem do navegador Vasco da Gama às Índias, tem-se também Miguel de Cervantes. A principal obra desse extraordinário escritor espanhol é Dom Quixote. Temos também Thomas Moros. Ele foi um escritor jurista em inglês, autor de Utopia, obra na qual escreveu uma
uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. Com essa obra, Moros ele pretendia criticar as injustiças e abusos do seu tempo. E temos também William Shakespeare. Ele era inglês e foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Ele criou a tragédia romântica conhecida como Romeu e Julieta. Em relação aos cientistas do Renascimento, temos aí os principais, né? Nicolau Copérnico, que ele era matemático e físico, nascido onde hoje é a Polônia. Ele escreveu um dos movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário. Só que uma observação, nessa época, os cientistas dos doutores da igreja, eles defendiam o geocentrismo, que era a ideia de que a Terra ela ocupava o centro do universo e o Sol era quem girava em torno da Terra. Essa teoria heliocentrismo, que é de Nicolau, ele defendia, né, que era o Sol é que é o centro e a Terra era quem girava em torno do Sol. Então, temos também aí Galileu Galilei, que é cientista que comprovou a teoria do heliocentrismo, proposta por Nicolau Copérnico. Por meio de um telescópio construído por ele mesmo, Galileu ele verificou que a Terra era apenas um astro entre milhões de outros. Ele também concluiu que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesmo e outro ao redor do Sol. Então, Galileu ele vem reafirmar, né, a teoria de Nicolau de que o Sol é que é o centro. E temos aí também Galileu, ele também é considerado o pai da física e um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Ele descobriu os satélites de Júpiter e os anéis de Saturno, e que a velocidade da luz ela é superior à do som. Aqui nós temos essa imagem que é um telescópio usado por Galileu durante a comprovação do heliocentrismo.